Oxóssi é o orixá caçador, o rei de Queto, o responsável pela subsistência da vida no planeta. Oxóssi é a força da prosperidade, né? É ele que garante que todos os seres vivos tenham alimento, é ele que garante que os seres humanos tenham conseguido evoluir através da caça, através do cultivo, né, dos alimentos, da criação dos animais também. É Oxóssi, né, a força de Oxóssi, que garante que a gente tenha o que comer, que garante que a gente tenha como sobreviver. A força de Oxóssi não só era a força que garantiu o alimento para os seres humanos desde o início de tudo, como também foi a força dele que garantiu que os seres humanos conseguissem se manter vivos diante da força da natureza, diante do perigo dos animais. Então é a força de Oxóssi que também ajudou que os seres humanos vencessem as adversidades, né, e mantessem uma sociedade, mantessem a tribo e desse continuidade ao que nós temos hoje. A função de proteção da tribo, essa função de proteção do ser humano, proteção da fauna, da flora, também é uma função de Oxóssi. As pessoas de Oxóssi costumam ser pessoas muito inteligentes, pessoas espertas, que enxergam coisas muito de longe, porque são extremamente observadoras. Então elas captam o que está acontecendo dentro e quando elas estão fora também da situação. São pessoas de personalidade muito forte, né? Não são influenciáveis. Que uma característica que marca o Oxóssi totalmente, eu acho que existem características que definem totalmente, né, o orixá. E sem aquela característica ali, o orixá não existe. E o Oxóssi, a característica que mais domina o Oxóssi é a independência. Não só no sentido da pessoa de Oxóssi ser aquela pessoa que vai trabalhar para se garantir, para se sustentar. Não só esse sentido. A independência no filho de Oxóssi, ela é muito além. Ela diz respeito à vida em si. A pessoa de Oxóssi, ela não depende de outra pessoa para absolutamente nada. Essa necessidade de independência do filho de Oxóssi é mostrada já desde bem pequeno. A pessoa já dá sinais de que a independência para ela é muito importante. E por causa disso também são pessoas que começam a trabalhar cedo. Muito dificilmente um filho de Oxóssi não dá um jeito de começar a trabalhar cedo, ainda que tenha uma vida boa, estável e um apoio dos pais. Ela vai ter sempre uma vontade de não só ganhar o próprio sustento e atrás do próprio sustento, como também de descobrir o mundo, né? Muito difícil um filho de Oxóssi manter um vínculo, manter uma vida vinculada num lugar só. Então são pessoas que volta e meia vão estar precisando viajar, ou vão estar viajando porque elas querem, se elas tiverem condições, ou vão arrumar um trabalho que exija a viagem ou a mudança de local. Então isso acaba criando um afastamento de Oxóssi do restante da família, né, do restante dos amigos. Ela tem muita facilidade em ser feliz sozinha. Então o tempo sozinho, né, a solidão para Oxóssi, não é aquela coisa melancólica, por exemplo, que seria para um filho de Iemanjá ou até mesmo para um filho de Ogum, que não gosta muito de solidão. A pessoa de Oxóssi, ela necessita daquele tempo só com ela, porque é ali que ela refaz a energia, é ali que ela bota o pensamento em ordem, sem falar que a pessoa de Oxóssi costuma gostar de ficar sozinha porque ela gosta muito da própria companhia, né? São pessoas que costumam ter uma boa autoestima. E é por isso que você vai ver pessoas de Oxóssi tendo muita necessidade de morar sozinha. São pessoas que conseguem viajar sozinhas, se divertir pra caralho, conseguem... Gente, eu vou xingar. Desculpa. Mas não consigo controlar isso, nem vou ficar tentando aqui. São aquelas pessoas que se divertem muito quando estão sozinhas. Então elas conseguem viajar, conseguem sair, conseguem assistir filme, passar o fim de semana todo sozinho. Pra ela é uma maravilha. Quando o filho de Oxóssi fica sozinho, ao contrário de outras pessoas, ele não se sente largado, ele não se sente carente, ele não se sente sozinho. Ele fica muito bem, porque a pessoa de Oxóssi aprecia demais a própria companhia.
E ela também necessita muito do tempo, porque são pessoas que costumam pensar demais e costumam também ter uma conexão muito grande com a verdade. Costumam ser pessoas que gostam de estudar, e não só necessariamente aquele estudo da escola ou da faculdade, mas estudar no sentido maior, de observar as coisas, de pensar em como as coisas funcionam. O tempo, a solidão para Oxóssi é extremamente necessária. Eu tenho Oxóssi também. Eu vejo em outros filhos de Oxóssi uma dificuldade imensa nas relações, de modo geral, porque as pessoas, elas não conseguem compreender a necessidade de solidão que a gente tem. Então, muitas das vezes, elas vão se sentir largadas de lado, ela vai achar que está sendo desprezada, ela vai achar até que você não dá a importância que ela merece, ou então que você nem ama muito, só porque você não consegue dar todo o tempo que você gostaria de dar para aquela pessoa, porque é uma necessidade. Então, o tempo da pessoa de Oxóssi precisa muito ser dividido entre ele mesmo e entre o próximo. E existem aquelas reclamações, né, de que a pessoa de Oxóssi tem muita dificuldade, por exemplo, em fazer trabalho em grupo, porque é uma pessoa tão autossuficiente, é uma pessoa que enxerga, é visionária, ela enxerga tão bem como que vai fazer as coisas, e geralmente ela não tem muita paciência para ficar esperando o grupo resolver uma questão no trabalho. Trabalho de escola, trabalho mesmo, ou qualquer outra situação que seja em grupo, a pessoa de Oxóssi, ela acaba tendo uma necessidade de liderar ou de fazer sozinha, e se ela puder escolher, ela vai preferir fazer o trabalho sozinha. A pessoa de Oxóssi, dependendo, tem pessoas que parecem uma parede, né? Você olha pra cara da pessoa e você fica pensando, o que será que essa pessoa tá sentindo, né? O que será que ela tá gostando, será que não tá? O que tá passando na cabeça dela? Porque ela tem uma cara muito plácida, é uma coisa muito... Ela passa uma tranquilidade, sabe? Ao mesmo tempo que passa um mistério, você não sabe o que tá se passando ali. E geralmente as pessoas de Oxóssi, parece que elas têm um mistério na vida delas, às vezes elas realmente têm, porque são pessoas muito discretas, não são exibicionistas, não fazem questão de ostentar nada. Então, as pessoas no mundo, hoje, né, que tudo está muito exposto, a pessoa de Oxóssi, ela tende a se retrair mais ainda. Então fica ainda mais difícil. Quanto mais o resto do mundo se expõe, mais a pessoa de Oxóssi, ela se guarda. Apesar de ter essa aparência um pouco séria, geralmente isso é só aparência mesmo, né? Parece ser um pouco tímido também. Difícil um filho de Oxóssi ser muito tímido, ao contrário do que muita gente pensa. Isso é só aparência. Quando uma pessoa de Oxóssi, ela tá segura no ambiente, ou quando ela consegue entrar naquele ambiente, que não é difícil, inclusive porque são pessoas sociáveis, ao contrário do que dizem, são muito sociáveis, elas são extremamente alegres, extremamente brincalhonas, sim, são pessoas muito sociáveis, que gostam até de sociedade, mas que vai chegar uma hora que ela vai precisar se recolher. Pessoas mais em cima de Oxóssi, direto, acaba deixando ela sufocada, né? A pessoa acaba se sentindo sufocada, a pessoa acaba ficando até desconfortável. Outra característica chave no filho de Oxóssi é a elegância, né? O filho de Oxóssi, independente da situação social que ele tem ou do estilo que ele tenha, se ele é uma pessoa com estilo mais clássico ou mais alternativo, você olha para o filho de Oxóssi, você sente uma elegância, você sente uma soberania, sabe? Tem uma certa majestade nele. Todas as pessoas de Oxóssi costumam ser assim. É uma leveza, uma tranquilidade, que misturada com essa aura de mistério que eles têm, acaba se tornando uma coisa muito instigante, né? Porque você quer ali tentar ver o que tem ali atrás, né? Você quer descobrir o filho de Oxóssi. Uma característica que eu acho interessante na pessoa de Oxóssi é que, geralmente, eles parecem ser pessoas metidas, né? Quando a gente olha para um filho de Oxóssi, a gente já tem logo aquela sensação de eu não gostei, tem cara de nojento, sei lá. Às vezes não são nojentos, às vezes não são, parecem ser prepotentes, né? Parecem ser arrogantes. Geralmente todos se parecem ser, mas alguns são, de fato são. Enquanto que uma boa parte dos filhos de Oxóssi não são. São pessoas super legais, são pessoas que quando você conhece,
aquela ideia que você tinha de que era uma pessoa nojenta, de que era uma pessoa arrogante, vai embora e você fala assim, pô, fulano, achava que você era um saco, achava que você era super nojento e tal, não gostava de você. A pessoa de Oxóssi costuma colecionar esse tipo de situação na vida dela. Uma característica que fala muito de Oxóssi é o orgulho. Gente, eu acho que não vai além de ser uma característica, eu acho que é um desafio para quem tem Oxóssi, lidar com o orgulho, saber. A gente acaba tendo muita dificuldade de pedir as coisas aos outros. A gente acaba tendo muita dificuldade de aceitar que a gente precisa, né? A gente vive numa sociedade, então o mundo gira e às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, e volta e meia a gente vai acabar precisando de alguém. Só que pra pessoa de Oxóssi, sabe, pedir aquilo ali pros outros, pedir favor, pedir coisas, pedir, sei lá, dinheiro emprestado, pedir qualquer coisa pra alguém é muito difícil. Nossa, é muito difícil. Machuca a pessoa de Oxóssi, sabe? Dói. Eu acho que, sem dúvida, vencer o orgulho é o maior desafio, porque não é só um orgulho ruim, porque acha que é superior, nem nada não, mas é um orgulho de não gostar de depender dos outros, sabe? É um orgulho de ficar chateado se não conseguir bancar aquilo ali sozinho, se não conseguir fazer com que as coisas saiam como ele tanto planejou, né? A pessoa de Oxóssi é tão boa planejadora, é tão boa visionária, então quando aquilo ali sai do plano dela e ela acaba dependendo da ajuda de alguém, acaba sendo muito chato, né? A gente fica meio chateado mesmo com a vida quando tem que pedir alguma coisa pros outros. E muita gente não entende, né? Nem todo mundo entende o orgulho do filho de Oxóssi. Tem gente que acha que é pura prepotência, mas não é. É porque é difícil mesmo, sabe? Na cabeça da pessoa de Oxóssi, ela não só tem capacidade, como ela vai passar a vida toda buscando o meio de ser melhor a cada dia naquilo que ela faz. E ela vai gastar muito tempo estudando formas de fazer isso. Ela vai gastar muito tempo fazendo o máximo para ser independente. Então quando vem a vida e sacaneia a pessoa de Oxóssi, mostrando que ela ainda vai depender dos outros, o que não é sacanagem, ela faz parte da vida. Na verdade, todo mundo depende de todo mundo. Mas para a pessoa de Oxóssi é muito difícil. Relacionamento com a pessoa de Oxóssi, dependendo da outra parte, vai ser complicado, porque ela não tem muito esse carisma intenso, não tem muito essa necessidade de ser pegajoso que outros orixás têm, sabe? E a pessoa se sente sufocada muito fácil. O relacionamento de pessoas de Oxóssi com pessoas de Iemanjá, por exemplo, ou até mesmo com algumas pessoas de Yansan, que tem pessoas de Yansan que são muito possessivas, né? Ciumentas e tal. E a pessoa de Oxóssi passa mal com gente possessiva contra dois problemas, né? Primeiro porque a pessoa de Oxóssi, ela não tem a necessidade de estar perto do outro a todo tempo. A pessoa de Oxóssi, ela não tem aquela necessidade de estar grudado com alguém. Ela não tem necessidade de ficar ouvindo toda hora eu te amo e você é importante, piriri parará. Ela não tem. O amor para a pessoa de Oxóssi é uma coisa muito, tem que ser uma coisa muito calma, tem que ser uma coisa muito serena, muito tranquila. Quem se envolve com um filho de Oxóssi tem que entender que ele precisa de espaço, tem que respeitar a necessidade dele de ficar sozinho, e tem que entender que nem sempre a pessoa vai estar ali te babando, porque é difícil para ela fazer isso. Mas não quer dizer que a pessoa não te ame, entende? Não quer dizer que você não seja importante para o filho de Oxóssi. Só quer dizer que ele é uma pessoa diferente e que o tempo dele, das coisas para ele, funciona diferente. Você tem que saber respeitar essa distância. Enquanto que um filho de Iemanjá, por exemplo, vai ter necessidade de estar todo o tempo se falando, sei lá, pelo telefone, pelo WhatsApp. O filho de Oxóssi, se ele tiver muito isso aí sendo forçado, vai dar ruim. Vai chegar uma hora que ele vai explodir e vai pedir pra você ficar no teu canto. Ou então talvez ele pode até se afastar. E outra coisa engraçada em relacionamento com a pessoa de Oxóssi é que eles são muito vanguardistas, sabe? Eles são muito práticos. Eles buscam soluções que às vezes não são tão aceitadas ou tão bem vistas pelo restante da sociedade ou pela pessoa que convive com ele, pelas pessoas que convivem com ele, como por exemplo, casamento em casa separada, ou então, que é uma coisa que inclusive eu gostaria de ter, que é casamento com quarto separado.
tem gente que acha que isso é uma coisa muito estranha, né? A pessoa de Oxóssi costuma ser, inclusive, bem excêntrica. Mas eu tô rindo porque ninguém entende. Aí gera aquele questionamento, né? Pô, não, você não ama. Porque se você amasse, quando a gente ama, a gente quer estar perto. Então, pô, se você é uma pessoa, por que você vai casar morando em casa separada? Aí é muito fácil, piriri, parará, aquelas coisas que a pessoa fica revoltada e não aceita. Mas não é, gente. Pra pessoa de Oxóssi, entende isso. O amor não tá ligado a você estar colado o tempo todo. O amor não tá ligado a você viver grudado, como se fosse siamês com a pessoa, irmão siamês com a pessoa. Porque se você tentar se ligar desse modo à pessoa de Oxóssi, você vai estar violentando uma necessidade de espaço que a pessoa tem, que a pessoa de Oxóssi tem. E é muito importante, esse espaço é muito importante. Você sabe por quê? A pessoa de Oxóssi, embora a maioria seja muito organizada, às vezes ele tem uma bagunça que é organizada para ele. E são pessoas que têm um ciúme muito grande das próprias coisas. Hábitos muito peculiares, como por exemplo, colecionar coisas, ter alguns tipos de enfeite dentro de casa ou de obras de arte. Qualquer coisa ali que seja da pessoa de Oxóssi, ela não vai querer que outras pessoas fiquem mexendo. Ela não vai querer que outras pessoas tirem da ordem que ela estabeleceu. Ainda que você olhe de fora e você veja, porra, tá tudo bagunçado essa porra, eu vou mexer, eu vou arrumar isso aqui. Caraca, isso aí irrita muito a pessoa de Oxóssi. Você não mexe nas coisas da pessoa de Oxóssi. Porque isso aí nossa, dá vontade de socar a cara da pessoa quando ela faz isso. Porque pra você não tem nada a ver ali, mas tá do jeito que ela precisa, pra ela trabalhar ou pra ela ficar ali olhando, não interessa, deixa aquilo ali, do jeito que ela botou. Então, por isso, a convivência com a pessoa de Oxóssi pode ser um pouco complicada, porque nem todo mundo vai entender essas necessidades, né, que a pessoa tem. Por que tem que ser como a sociedade diz que tem que ser? Né? Por que não pode estar casado aqui, um em cada casa? Por que não pode estar casado, morando em quarto separado? Eu acho, inclusive, que isso até ajuda a manter as coisas melhores, mas enfim, eu não vou entrar em atrito com isso, que eu sei que tem muita gente que se irrita. Paciência. Quando a pessoa de Oxóssi resolve terminar uma relação, seja afetiva, ou seja uma relação de amizade, ou até mesmo com alguém da família, é pra sempre. Muito difícil a pessoa de Oxóssi voltar atrás na decisão que ela tomou de acabar a relação, porque ela já pensou muito naquilo. Nossa, ela pensou demais. Antes da pessoa de Oxóssi fazer alguma coisa, ela mede e ela analisa detalhadamente cada passo que ela vai tomar. É muito estrategista, é uma pessoa que também é muito justa. Então, a hora que o filho de Oxóssi explodir e ele botar um ponto final ali, acabou. Não tem conversa, não adianta você correr atrás, você vai fazer o que for, que já era. Agora, uma coisa que eu observo bem na pessoa de Oxóssi, quando elas se dedicam a conseguir um objetivo, vamos supor, um objetivo financeiro ou de carreira, né? Elas lutam com tudo que podem, é aquela coisa, né, da flecha certeira. Elas vão lá e conseguem o objetivo delas. Sendo que a pessoa de Oxóssi, quando ela não consegue controlar, quando ela tem tendência a ser arrogante e a ser prepotente, porque a arrogância e a prepotência podem chiar à vontade. Tem muita gente que, quando fala dos defeitos dos orixás, as pessoas ficam revoltadas, né? Como se o orixá fosse só bem. O orixá é bem e mal, gente. Isso aqui não é cultura cristã. Isso aqui é paganismo. E o bem e o mal tá intrínseco. Não tem como você falar que o orixá só tem defeito ou só tem qualidade. São as duas coisas. E os principais defeitos de Oxóssi são, sim, a prepotência e a arrogância. Alguns filhos de Oxóssi vão só parecer que são e não são, como eu já falei anteriormente. E alguns vão ser, de fato. E ao longo da vida deles, se eles quiserem se dar bem, eles vão ter que saber controlar isso. Por quê? Eu já observei, isso já aconteceu comigo, tá? Eu também tenho Oxóssi. Que quando a gente não consegue controlar a arrogância e a prepotência, quando a gente deixa as coisas subirem demais a cabeça, a vida parece que vem
e dá-lhe uma rasteira que a pessoa vai lá no chão. É incrível. Todo filho de Oxóssi que não consegue controlar a arrogância e a prepotência, ele cai. Não interessa. Ele tem muita facilidade realmente de criar estratégia para conseguir subir e lutar para subir, ele sobe, de fato. Só que se não tomar cuidado com essas características, ele acaba descendo. A vida, né, leva ele justamente para uma coisa que ele detesta, que é passar por cima do orgulho, né? Então quando você cai, você acaba precisando das pessoas, da ajuda das pessoas, e não tem nada pior para a pessoa de Oxóssi ter que depender dos outros. Então fica aí a dica. Foi uma coisa que eu demorei muito a entender, eu precisei me ferrar muito até eu perceber que não pode, a gente não pode, precisa se apagar para ser humilde. As pessoas confundem muito o conceito de humildade, né? Ela não precisa se apagar, ela não precisa fingir que ela não tem tudo que ela tem, fingir que ela não é tão inteligente como ela é de fato, ou que ela não é tão sábia ou tão esperta. São características natas das pessoas de Oxóssi. Ela não precisa fingir nem ocultar tudo isso. Você não pode esquecer que ainda que ela seja tudo isso, ela vai continuar precisando dos outros, porque todos nós precisamos, né? E outro lado também de Oxóssi é o orgulho. Chega num nível, muitas das vezes, a pessoa de Oxóssi pode fazer muito pelos outros, mas o orgulho às vezes é tão grande que ela tem dificuldade de receber o que ela plantou, né? Pessoas que acabam, por outro lado, ainda que sejam orgulhosas, são pessoas que costumam ser modestas. Incrível, né? Enquanto existem alguns de Oxóssi que vão ser extremamente nariz em pé e aquela arrogância, aquela coisa e tal, existe outro lado que também vai se manter muito humilde e vai ter muita dificuldade em assumir o que ele realmente é de fato, por mais que ele seja grandioso. Acabam sendo pessoas modestas. O segredo para você se dar bem com uma pessoa de Oxóssi, seja homem ou mulher, é você respeitar o espaço, respeitar a necessidade de ficar sozinho, é você entender que a forma de demonstrar amor da pessoa de Oxóssi não é a mesma que da maioria dos outros orixás. É uma pessoa que é um pouco mais sutil, mais delicada nesse sentido de não se expõe muito discreta. Então, se você souber respeitar os limites da pessoa de Oxóssi, essas coisas que são extremamente necessárias para ele, você consegue manter ali aquela relação, anos e anos. Você ganha a pessoa de Oxóssi nisso aí. Agora, se tentar se focar, sinto muito, vai correr de você, vai te dar um fora, e são pessoas muito práticas nesse sentido. A parte de Oxóssi também que eu adoro que são pessoas muito confiáveis, por serem pessoas muito discretas, elas são ótimas confidentes. Pessoas de Oxóssi, você chega e conta o segredo que for, e aquilo ali vai morrer com elas, dependendo do juntó, tá? Se você tiver um orixá que tem língua grande, que eu não vou falar aqui, mas se for uma pessoa, dependendo do regente do santo, dependendo do caráter, da própria personalidade da pessoa, são pessoas que guardam um segredo, que é uma beleza. São pessoas que você pode se abrir à vontade, falar o que você quiser à vontade, porque elas não têm aquela necessidade de julgar o outro. Não são pessoas hipócritas, não são pessoas que se metem na vida dos outros, são muito discretas. Elas não exercem esse papel social de julgar o próximo, sabe? Elas não exercem esse papel de se meter na vida dos outros, e por mais que goste, a pessoa de Oxóssi compreende muito o próximo, e ela sabe que, por mais que ela ache que isso aqui não está correto, ela vai respeitar demais a sua decisão. Oxóssi não é aquele que sai só para buscar o alimento para a tribo, ou só para proteger, garantir a segurança da tribo, não. A pessoa de Oxóssi, a força de Oxóssi, também é responsável por buscar o conhecimento em áreas que vão garantir o progresso, sabe? Aquela pessoa, por exemplo, que gasta muito tempo estudando para conseguir a cura de uma doença, ou aquela pessoa que gasta muito tempo estudando uma forma de plantio que seja mais vantajosa para a comunidade. A força de Oxóssi está aí para poder ajudar o planeta, ajudar o ser humano a evoluir. Pessoas de Oxóssi costumam ter um amor
um carinho grande pela natureza e pelos animais. Então, quando você vê, por exemplo, algum que as pessoas chamam de eco-chato, não é eco-chato, gente, a pessoa está fazendo um trabalho decente e necessário, inclusive. Mas então essas pessoas consideradas eco-chatas, por exemplo, são filhos de Oxóssi, geralmente. São pessoas que se preocupam muito com o meio ambiente, são pessoas que gostam de animais, que gostam de plantas, que precisam eventualmente entrar em contato com a natureza, né? Com o mato, com a praia, com um lugar reservado na natureza, ainda que seja que ela precise se deslocar do centro urbano que ela vive, porque é como se a natureza, de um modo geral, chamasse a pessoa de Oxóssi para aquilo ali. Apesar de ter essa aparência plácida, apesar de serem pessoas pacientes, cautelosas, pessoas que observam muito, as pessoas de Oxóssi têm muita energia dentro delas. Então, não raro você vai ver pessoas de Oxóssi envolvidas com esportes ou envolvidas com coisas que acrescentem novidade e movimento na vida delas, porque apesar de tudo isso, elas não gostam muito de ficar paradas sem fazer nada, né? Não costumam ser pessoas preguiçosas. E como a cabeça da pessoa de Oxóssi está pensando sempre, todo o tempo, eles têm uma atividade cerebral muito intensa, eles acabam se dedicando também, muitas das vezes, em estudo constante. São pessoas que costumam gostar muito de ler, de pesquisar e de se aprofundar em diversos assuntos. E também são pessoas que costumam ser voltadas para as artes, né? Tem muita habilidade manual. Dependendo do juntó, do restante da coroa da pessoa, ela pode ser alguém muito individualista, né? Alguém que acaba sendo até mesmo egoísta se não tomar cuidado. E dependendo do juntó também, do restante da coroa, podem ser pessoas extremamente voltadas para a comunidade. Filho de Oxóssi, que tenha como juntó uma Iemanjá, por exemplo, ou algumas qualidades de Oxum, podem ser pessoas extremamente solidárias, pessoas que se preocupam com o próximo, que estão ali trabalhando para o bem da comunidade, que estão em busca da melhoria, né, da proteção e do avanço da sociedade de um modo geral. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijo grande. Eu vou voltar com outro orixá na próxima semana, tá bom? Beijo.